Vamos em mais uma oportunidade nesta hora parar para meditar na palavra de Deus. Pare você também, tenha tempo, tenha prazer para ouvir da palavra de Deus. Eu não estou falando de mim, nem do que eu penso, nem do que eu acho, nem do que fulano acha. Estou falando da revelação da Bíblia. Eu disse ontem que entremos numa fase para meditar na palavra de Deus, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 16. E já lemos todo o texto e o contexto, mas não tem como ler o texto também. O texto você lê em casa, bem à vontade. Deus pode até te dar mais entendimento e revelação dentro da sua palavra que é infinita. Mas vou ler alguns versículos como base para entendermos por que Israel entrou nesta crise. O tema do capítulo diz: perdição do cativeiro e do livramento de Israel. É necessário saber, meus amados, como estamos meditando sobre sofrer por amor, mas é necessário saber por quê, porque tudo tem um motivo, nada é por acaso. Esqueça disso, de dizer que é coisa da vida e que é assim mesmo. Tudo tem um significado, seja no mundo oculto e espiritual, seja no mundo visível. Versículo de número 5. Vamos começar a examinar a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor: não entreis na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeça deles. Porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e minha misericórdia. Agora, versículo 10 e 11 do mesmo capítulo 16. E será que, quando anunciareis a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: porque pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Eles perguntaram a Jeremias. 11. Então eis dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Versículo 17 do mesmo capítulo. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Glória a Deus. Que palavra de correção. Esta é uma correção. Aqui Deus passou o borrão. Você está vendo porque Deus mandou o profeta anunciar aquela perdição de ruína sobre o povo de Israel. Meus amados, eu quero vos dizer nesta oportunidade que o povo de hoje, eu vou lhe dizer logo uma, de primeira mão. Muitas pessoas estão doentes dentro das congregações ou fazendo parte de algum sistema religioso por causa de alguns pregadores irresponsáveis. Por causa de alguns pregadores irresponsáveis. Vê aqui um porta-voz de Deus, homem que é porta-voz, prega o que está revelado na Bíblia e o que Deus manda. Vê o que Jeremias entregou para o povo de Israel. Você que diz que é pregador da verdade, pregue a Bíblia, senão Jesus vai acertar conta com você. Se alguns perecer pela sua causa, Deus vai requerer de você. Viu? Deus não brinca não. Mas Jeremias falou o que Deus mandou.
E nós estamos vivendo um tempo difícil por isso. Tanta gente doente no meio do povo de Deus, os pregadores sabem, porque quem Deus levanta, Deus dá discernimento e conhecimento espiritual. E eles temem por causa da sua posição. Deixe de ser frouxo, cabra. Deixe de ser covarde. Pregue a Bíblia. Que eles creiam, que eles não creiam. Deus disse a Jeremias, estas são as palavras que eles vão te perguntar. Eles estão mortos na consciência, Jeremias. Eles estão sofrendo e não sentem. Permita-lhe dizer isso. Porque eles tinham pecado, estavam curvando-se diante de deuses alheios, estranhos, que não é Deus. Mas eles perguntam ao profeta, é o que nós estamos vivendo hoje. Foi que eu fiz, Jeremias. Foi que eu fiz para Deus estar, a gente está passando por isso. Zé que é uns crentes meninos, cristão menino, nécio, sem apetite, sem discernimento, sem conhecimento, e por isso que de vez em quando Deus abre a sepultura, porque ele fecha, ele abre. Ele faz do jeito que ele quiser e ninguém escapa dele. É claro que nós temos tempo suficiente para andar conforme, mas nós vamos andando devagarzinho, vamos chegando lá. Observe que no versículo 17 ele diz, os meus olhos estão sobre todos os caminhos, na face da terra. Não pense que nada que se faz, eu ou você, fica escondido dos olhos de Deus ou da audição espiritual, não, rapaz. Viu? Nós estamos cheios de gente covardes, mortos espiritualmente falando. E toda crise que vem, já vem com acerto. Já é Deus puxando a ficha. Porque no dia de hoje tem muita gente só falando no nome de Deus, simplesmente, e mais nada disso. Porque o homem, a mulher que está vivo espiritualmente, ele tem temor das Escrituras. E Israel aqui perdeu o temor de Deus. Se não é o que você vê Deus dizendo no versículo de número 11. Eles se foram após outros deuses alheios, que não era Deus de Israel, e deixaram, esqueceram de cumprir a lei de Deus. É muito fácil fazer parte de uma religião como a gente vê hoje e dizer, eu sou de Deus. Você sabe, você vai testificar que é de Deus quando a gente está nos caminhos do Senhor. Viver uma vida impregnada como muitos estão vivendo aí, nos deleites pecaminosos e diz que pertence a Deus. Deixa de ser, isso é hipocrisia. E hipocrisia cheira mal diante dos olhos de Deus. E ainda querem falar mal dos outros ainda. Consciência morta só presta para isso. Ver a falha dos outros e não ver a de si mesmo. É bom para julgar os outros. Agora é para julgar a si mesmo. E a palavra de Deus diz, julgue cada um a si mesmo. Viu? A Bíblia diz, julgue cada um a si mesmo. Como é que está diante de Deus? Acorde para a realidade. Eu disse a você que nessa passagem bíblica, Deus vai apertar e vai descer o prumo sobre mim e sobre você. E que aqueles que correr já mostram como é que estão. Deus não se engana com ninguém, não. Deus não se engana comigo e nem com você. Você está pensando, por que Deus prova? É para isso. É para mostrar o sumo, a podridão, o engano escondido debaixo de roupa. Tem muita gente com engano, mentira, não tem nada a ver de cristão escondido debaixo das folhas, que nem Adão, mas Deus vai lá. Escute o que eu estou lhe dizendo, Deus vai lá, porque tem tempo para Deus resolver tudo debaixo da terra. Eita, como está saindo puxado, Jesus querido. Até a próxima. Para a gente continuar, se assim Deus o permitir, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus.